Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto nos assentamos, cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, a festa da transfiguração do Senhor. Se essa festa ela cai do domingo, aí nós temos a primeira leitura, que é tirada do livro do profeta Daniel, o Salmo, e a segunda leitura que proclamamos hoje, que é da segunda carta de São Pedro. Se a festa cai durante a semana, então proclama-se uma dessas leituras, ou Daniel, ou a segunda Pedro, e o Salmo de resposta, e o Evangelho conforme o ano litúrgico. Então, escolhemos esta segunda leitura, da segunda carta de São Pedro. Pedro dá, mais tarde, o seu testemunho em relação ao que aconteceu naquele monte. São Pedro diz: Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. A transfiguração não foi uma fábula, não foi uma historinha, mas algo que aconteceu. De fato, o Monte Tabor, lá Jesus levou os seus amigos, Pedro, Tiago e João. E ali Jesus se transfigurou. O que vem a ser isso, meus irmãos e irmãs? Diante daquilo que iria acontecer com o Mestre, a sua morte de cruz, a transfiguração é uma antecipação da glória de Jesus, da sua ressurreição. Por isso, aqui, as vestes resplandecentes, o rosto transfigurado, as 2 testemunhas para confirmar a missão de Jesus, Moisés e Elias, um representando a lei e o outro os profetas. E é interessante
o que acontece naquele monte. Pedro, Tiago e João escutaram uma voz vinda do céu. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Meu irmão, minha irmã, é preciso educar os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus. Neste mundo barulhento em que vivemos, e é barulhento, não é? É carro vendendo ovo, é carro para não sei o quê, é som não sei o quê, e você vai nesses grandes... É uma barulheira. E muitas vezes esses barulhos, eles vão impedindo que a voz de Deus se manifeste em nossa vida. A gente vem por uma celebração eucarística, já com aqueles barulhos do dia a dia, e a gente não consegue parar e escutar a voz de Deus. Então é preciso exercitar os nossos ouvidos. Por isso, como diz o profeta Isaías, a cada manhã o Senhor me desperta e me dá ouvidos de discípulo para que eu possa escutar a sua voz. Coloque a mão aí nos teus ouvidos, por favor. Está frio, a mão está gelada, é isso mesmo, para dar uma arrepiada. Coloque as suas mãos nos seus ouvidos e diz: Senhor, dai-me ouvidos de discípulo para que eu possa escutar a tua voz. Dia após dia. Cura, Senhor, toda surdez espiritual que possa estar presente na minha vida. Amém. Entendeu o que é que eu desenho agora? Meu irmão, minha irmã, é preciso desobstruir tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus. O meu professor, quando eu estava na faculdade, o meu professor de teologia, ele dizia assim para nós, a nossa turma, éramos em torno de 15 alunos: quando vocês escutarem a palavra de Deus, coloquem a mão de um lado no ouvido. Aí as criaturas perguntaram: por que, professor? Que quando a palavra de Deus entrar por um ouvido, não saia pelo outro. Que muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. A palavra de Deus, não sei qual ouvido que ela entra, mas ela corre o risco de sair pelo outro lado. Não fica retido em nós. Não fica retido em nós. A palavra de Deus se esquece. Mas se a gente escuta uma música do mundo, misericórdia, a gente fica cantando o dia inteiro a tal da música. Não é assim? Se escuta uma piada, vamos mandar no zap. Se escuta, a gente passa as coisas, mas aquilo que é de Deus, a gente não retém em nós. E cai no esquecimento. É ou não é? Então, por isso que nós precisamos pedir ao Senhor esta graça. De cada dia termos ouvidos de discípulo para escutar a voz do Senhor. Mas também, meus irmãos e irmãs, esta festa de hoje também é um alerta para nós. São Pedro, quando viu aquela visão maravilhosa, imagina vocês ali no Monte Tabor, junto com Jesus, e ter aquela visão, Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui, é bom ficar aqui, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é bom ficar com o Senhor. É ou não é? É muito bom ficar com o Senhor. Mas tomemos cuidado para que a gente não fique enjoado das coisas de Deus. Tem gente que está enjoado de missa. Eu já estou enjoado de missa. Eu já até sei o que o padre vai falar. Ou sua anta. Se educa para as coisas de Deus. Eu até sei como é. Olha, vai ter isso. Eu já sei o que vai acontecer na missa. Isso é o típico do cristão que já se acomodou nas coisas de Deus. Já não se
mais se surpreende com aquilo que Deus possa fazer. Já, em vez de estar transfigurado, está desfigurado. Entenderam? O que é que eu desenho? Muitos cristãos estão desfigurados, já não mais se encantam com as coisas de Deus, e por isso não há mais transfiguração. Daqui a pouquinho nós vamos rezar no prefácio da Santa Missa, que diz assim: desse modo, como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos. Olha só, o que aconteceu lá no Monte Tabor, a transfiguração, o esplendor de Deus, precisam estar presentes na vida dos cristãos de hoje. Entenderam? Nós precisamos mostrar para o mundo que somos pessoas transfiguradas, que o esplendor de Deus precisa estar presente em nossa vida. Se isso não acontece, meu irmão, minha irmã, se não apresentarmos ao mundo o esplendor de Deus, vamos apresentar o que para o mundo? Desculpa eu estar falando aqui, só aqui a gente vai ouvir. Nós vamos mostrar o esplendor do inferno para o outro, e não aquilo que é de Deus. Por isso que tem muito cristão com cara de maracujá de gaveta, aquela cara medonha. Bom dia, só se for para você. Cadê o esplendor de Deus? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: bom dia, esplendor de Deus. Sorria, esplendor de Deus. Manifeste a glória de Deus. Olha só que sorriso bonito dos nossos ministros aqui, está até bonito de ver. Olha só, está frio, né, minha gente? Olha só, aí, ó, que sorriso bonito. É isso! O mundo precisa se contagiar com o esplendor de Deus, mas nós cristãos parece que não acreditamos nisso. Gente, isso não é fábula, isso não é história da carochinha. Como diz São Pedro aqui, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fábula, Jesus não é uma historinha. Por isso, se nós não tomarmos posse disso, a nossa fé, ela não vai crescer e não vai ser transfigurada diante das mazelas que nos acontecem. Jesus deixou bem claro que a transfiguração é para que os discípulos compreendessem que após a morte, a sua morte de cruz, haverá a vitória, a ressurreição. Por isso a nossa fé é uma fé de vitoriosos, não é uma fé morta. Você, meu irmão, minha irmã, foi batizado no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz, para que a morte não tenha a última palavra sobre a nossa vida, mas sim a vida. A vida venceu a morte, e a transfiguração, ela nos leva a isso. Nos leva a compreender que neste mundo vamos ter muitas situações que podem até nos desfigurar, mas precisamos ter a visão de que o Calvário, ele não é a última palavra, e sim a ressurreição. Ressurreição. Como diz a própria palavra de Deus, se morremos com Cristo ressuscitaremos. A transfiguração é isso. Não deixemos o nosso coração ficar desfigurado diante daquilo que nos acontece. Diante da morte, diante da doença, diante de um sofrimento. Jesus deixou bem claro para nós que tudo isso passa. Como diz São Paulo na carta aos Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus. Tribulação, morte, mentiras, doenças, porque com Cristo somos mais que vencedores. Você é um vencedor, uma vencedora com Cristo? Quem é vencedor, diga eu. Sorria, você está sendo filmado. Quem é o vencedor com Cristo aqui, diga eu. Meus irmãos de comunidade, vocês estão vencedores com Cristo, sim ou não? Ah, pensa num povo chique.
Somos vencedores com Cristo ou não? Sim. Então aguenta firme. Aguenta firme. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você é um vencedor com Cristo? Então aguenta firme. Aguenta firme. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, que a festa de hoje possa ser este grande impulso para que a gente não pare diante das mazelas nossas e dos outros, mas que a gente aprenda a cada dia a se deixar também transfigurar pela graça de Deus. Se abra a esta graça, se abra a essa transfiguração, a essa restauração que o Senhor faz conosco a cada dia aqui, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. É aqui, meus irmãos e irmãs, que vamos dizer como São Pedro: é bom estarmos aqui. Quando você participa da missa, o teu coração tem que vibrar. É bom estarmos aqui. Porque é aqui, junto com o Senhor, que Ele vai pegar o nosso coração, muitas vezes desfigurado, e vai restaurá-lo, para que ele possa ter esse esplendor, e eu possa então mostrar para o mundo que eu sou um vitorioso com Cristo. Amém? Então vamos colocar tudo isso no altar do Senhor. Colocar tudo isso para que hoje, nessa festa da transfiguração, essa experiência que Pedro, Tiago e João presenciaram, em cada Eucaristia também possamos presenciar que o Senhor nos renova, nos restaura e nos dá uma vida nova a cada dia. E podemos assim dizer como Pedro: é bom estarmos aqui. Mas também um outro agravante, meus irmãos e irmãs: não nos esquecer que é preciso escutar a voz do Senhor. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Que o Senhor nos dê esse ouvido de discípulos, um coração transfigurado a cada dia e uma fé cada vez mais responsável, uma fé alegre que não vai parar diante dos obstáculos que podem nos desfigurar. Que o Senhor nos ajude nessa Eucaristia a darmos uma resposta positiva diante dos seus apelos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!